Buenas, senhoras e senhores, hoje é dia 18 de fevereiro de 2026. Eu sou Robson Nunes e está começando o último O Cão de Cristo Show. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I see it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live life that is few, I travel each and every highway, and move much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, to feel to mention, I did what I had to do, and solely true without exceptions. Oh, I plan each gathered course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yeah, there were times I'll show you know, when I bit off more I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Oh, I laugh, I laugh and cry. I ran my field, my share of losing, and now as they subside, I find it all so fucking amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not words of one who kneels to face it all. And I took the blows and did it my way. The record shows that I took the blows and did it my way. Oh yeah. Isso aí, meus amigos, último programa da temporada, episódio número 20. Mais aplausos, mais aplausos. E pra vocês, haters, episódio número 20 do Cão de Cristo Show, último da temporada, por dois motivos específicos. Primeiro, porque é um número bom pra gente dar uma recalibrada na rota, né, cara? Porque do jeito que tá, não dá mais. Não dá mais, cara. Porque eu faço isso aqui sem muita intencionalidade, né? Então eu preciso de um pouco mais de estratégia para poder ter mais notoriedade, né? Mais visualizações, etc. Né? Seguir mais de acordo com a cartilha do que o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele exige, né, cara? Porque pelo fato de eu ser um cara totalmente desconhecido, eu só entregar um programa denso não vai
não vai firmar a comunidade com a galera, né? Eu tenho noção disso. Então é isso. O pessoal que tem um conteúdo extenso, né? Como podcasts aí, videocasts no caso, né, cara? Sempre ou vão ser pessoas que já têm uma influência prévia dentro da plataforma, das redes sociais, né? Ou que foram impulsionados ali por um momento em que podcasts eram mais... estavam num momento mais efervescentes, né? Ou, senão, os caras, eles têm uma certa influência para chamar convidados que, né, chamem audiência, né, cara? Então, talvez tu tenha essa mesma experiência com podcasts, né? Tu não assiste o podcast por conta dos hosts, mas por conta dos convidados, né? Enfim. Mas aí tá. Se houver uma segunda temporada do Cão de Cristo Show, Cão de Cristo Show, essa é em tese seria a segunda temporada do Cão de Cristo Show, porque antes de eu numerar os episódios bonitinho e tudo mais, eu fazia meio no freestyle, né? Então tenho a temporada 0, tá? Então essa é a primeira temporada, e se tiver uma segunda, eu vou aplicar uma estratégia que vai ser mais trabalhosa pra mim, e que daí, né, sendo mais trabalhosa, fica mais chato pra mim, porque eu gosto de fazer o Cão de Cristo Show aqui, que é só falar, né? E volta e meia a gente tem uns views ali que, pra minha proporção, né, são maneiros. Volta e meia tem comentários, inclusive a gente teve massivos comentários no último Cão de Cristo Show de um piroca do caralho. Vamos reagir a essa porra aqui hoje. Mas aí, cara, a estratégia é a seguinte, velho. Eu até vi o Ed Gama, acho que é Gama, não sei se é Gama, mas sei que é Ed, do Manual do Homem Moderno, né, cara? Ele tem um canal novo dele lá, que ele faz umas lives, assim, que são até maneirinhas. E não são lives falando como, ai, esse homem faz a sobrancelha como bota creminho. São lives freestyle, assim, né? Então, e ele é um cara maneiro, cara, eu vou te falar assim, ele não é... Eu achava que ele... Quando eu tinha ali o preconceito dele enquanto apresentador do Manual do Homem Moderno, achei que ele fosse um frescão, né? Mas não, cara, normal, cara, é legal. Os parâmetros de caras legais de internet, né? Enfim. E daí ele comentou, cara, o velho, tu quer fazer uma parada crescer, tu tem que ter 3 tipos de vídeo no teu canal. E o que corrobora, assim, porque faz um tempo que eu estudo essas paradas aí de marketing. Marketing digital é foda, né? Marketing de mídia mesmo, enfim, né, cara? E corrobora, assim, ele sintetizou bem um monte de xalaiá que eu já li e ouvi a respeito do tema. Então é o seguinte, cara, tu quer crescer um canal no YouTube especificamente, que é uma dinâmica diferente do Instagram ou do TikTok, enfim. Tem que ter 3 tipos de vídeo base, né? Que seria um vídeo de ajuda, né? Então, como fazer tal coisa, né? Tu faz lá uma lista de como fazer tal coisa, né? Tu ajuda o tipo de problema que a tua audiência possa vir a ter, né? Porque daí o título do vídeo, ele atrai pessoas, né? E daí eu completo, né? Então, se tu faz um vídeo que o core do vídeo é o título, um título de ajuda, né? Então, as pessoas elas vão encontrar o valor do teu vídeo através da ajuda que tu tá proporcionando. E daí, para esse tipo de vídeo, é interessante que, caso tu seja um maluco como eu, que coloca a cara na tela, que nesse tipo de vídeo tu coloque menos a tua cara na tela. Tu primeiro ofereça o filé mignon daquilo que tu pode proporcionar, ajudar a tua audiência. E daí talvez, o que eu acho interessante, no final tu colocar lá a tua fuça para fazer no final ou no meio do vídeo, tu colocar a tua fuça para fazer um pequeno call to action, tá entendendo? E daí assim tu vai disparando no universo de, sei lá, 3 vídeos por semana, que um desses vídeos tem esse formato de ajuda para que tu possa captar uma audiência que se valha, uma audiência de fora da tua, no caso, né, que se valha dessa problemática que tu propõe-se a ajudar, né? E daí o segundo tipo de vídeo seria um vídeo chamativo, um vídeo épico, tu tá entendendo? Que tu pode ou não pegar um assunto do momento e daí tu cria um vídeo mais trabalhado, sei lá, como um mini documentário, ou para um vídeo mais rápido, assim, tu pode fazer
pegar uma pauta quente e destrinchar os meandros daquela pauta quente, que, claro, que converse com o teu canal, né? Para quê? Para que tu seja um canal de comunicação de uma parada que esteja acontecendo, né? Para que o pessoal, ele, de novo, né, possa se valer do teu conteúdo para um fim prático específico, que seria estar por dentro dessa determinada merda ou algo do tipo, né? Esse segundo ponto, vou te confessar que eu não me lembro direito o que o Ed Gama falou, mas é nessa ideia. Tu faz um vídeo grandioso, um vídeo melhor editado, um vídeo melhor produzido, conta uma história mais envolvente, tá entendendo? Num vídeo com um roteiro mais trabalhado, enfim. Cara. E o terceiro tipo de vídeo é o vídeo recorrente, aquilo que o cara que tropeçou no teu vídeo épico e o cara que tropeçou no teu vídeo de ajuda, ele vai encontrar sistematicamente, né? Então, por uma lógica do Cão de Cristo Show, seria isso, né? O meu vídeo sistemático é o programa do Cão de Cristo Show, que é o negócio que eu faço no freestyle, que é o negócio que eu gosto de fazer, que é o negócio que eu teço aqui minhas opiniões bem humoradas, né? Conto muita piada e em meio de muito papo sério, enfim. É uma confusão, como é a vida, né? Um misto de tragédia e comédia, né, cara? E daí, só que daí eu vou precisar adicionar esses dois pontos que são mais trabalhosos, né? Que é o vídeo de ajuda, coisa que tu precisa fazer pesquisa, né? E o vídeo, pesquisa em relação às necessidades da audiência, né? Para tu poder fazer coisas certeiras. E o vídeo épico é esse, né? Que tu faria uma coisa mais grandiosa. Seja de um assunto do momento, seja de um assunto imperecível, né? Mas ele teria que ser uma coisa mais, né, épica. E daí isso dá uma carga maior de trabalho pré-sentar na frente da câmera e gravar o vídeo, né? E na verdade, para esses dois tipos de vídeo, o que tu menos faz é sentar e ficar falando, porque são vídeos mais roteirizados, como eu disse, né, cara? São vídeos que às vezes eu nem vou aparecer, né? E quando a minha voz aparecer, certamente ela vai ter um roteiro previamente pensado por trás, etc, etc, etc. E mesmo quando o Cristo Show, ele precisava de um pouco de rota, né? Porque eu faço tudo no foda-se. Na época do na temporada 0 do Cão de Cristo Show, no último episódio eu prometi pra audiência que eu só voltaria com o Cão de Cristo Show quando ele tivesse um mínimo de estrutura. Estrutura essa que é basicamente eu no OBS, coisa que eu, cara, sei lá, 6 meses atrás eu era um zero à esquerda dessa parada aqui. Hoje eu sou um 0,001, tá? Mas, enfim, já deixou um pouquinho mais bonitinho. Tô mais bonitinho que, resolver a questão da câmera, que era horrível. Se for pegar os primeiros episódios do Cão de Cristo Show, tu vai ver, né? Tirando o primeiro episódio, que eu peguei uma paz que não existe dentro da minha casa, que eu tava sozinho em casa, eu gravei na sala, onde a iluminação é melhor. E daí a iluminação daquele dia resolveu os problemas da baixa resolução da minha câmera. Só que daí tu vê que no final do episódio, quando começa a escurecer, fica uma merda a imagem. Tive sérios problemas com o meu áudio. Hoje eu julgo que eu cheguei assim, ó, no máximo que o meu microfone pode entregar. É um microfone baratinho, 200 pila e tal, né? Com supressão de ruído. Então agora tá barulhenta a sala de casa ali. Vamos ver se vocês ouvem. Não ouve, né? Porque eu tive que ralar meu rabo na frente dessa merda desse OBS pra conseguir configurar a supressão de ruído, essas porra toda. Então assim, ó, o que eu prometi da temporada 0 pra temporada 1, eu entreguei, cara. Tive muitos problemas no caminho. Tava falando, né, dos problemas do áudio. Tive muito problema até acertar o áudio. Tentei fazer lives, só que as lives eram muito problemáticas também, por conta da entrega da qualidade do áudio do vídeo, que decaiu, né? Por estarem mal configurados, né? Eu não tinha encontrado um software decente para eu conseguir utilizar a potência da câmera do meu celular como webcam, que é o que eu tô fazendo agora. Enfim, cara, tudo isso eu fui destrinchando ao longo dos 20 episódios da primeira temporada do Cão de Cristo Show para poder entregar aquilo que eu prometi. E, se vocês forem perceber, nos últimos episódios, isso aqui tá muito numa qualidade bem razoável. Claro, não é perfeita. Eu tenho aqui, ó, o meu borrifador de fundo, que ele pega um pouco de mim e tal. Tem diversos detalhes que a gente pode deixar mais excelente, obviamente. Mas eu julgo que essa aqui é uma... Cara, isso aqui é uma qualidade ok pra maioria dos canais que a gente vê no YouTube aí hoje em dia. Isso aqui é uma qualidade
minimamente ok. De novo, né? O meu microfone não adianta, ele não vai entregar muito mais do que vocês estão ouvindo agora. Então, a gente tem upgrades para fazer, mas esses upgrades, eles necessariamente vão impactar em adquirir novos hardwares para que a gente possa melhorar aí a qualidade da entrega. Mas o resumo da ópera é esse, né? Da temporada 1 para 2 eu entreguei aquilo que me comprometeram. E agora eu me comprometo novamente. Se houver uma segunda temporada do Cão de Cristo Show, eu me comprometo a entregar essa qualidade de conteúdos, né? Então... eu não me comprometi com o conteúdo dessa temporada. Os 20 episódios, eles são todos uma merda. Mas em meio a todas as merdas, vocês encontram alguns grãos de milho que podem nutrir vocês numa situação de extrema necessidade, né? Então, como eu falei, cara, o mote do canal é falar sobre coisas importantes da maneira mais despretensiosa. Mas acontece que em meio à despretensão, às vezes a gente fala sério, cara. E o que a gente fala sério pode ser que tenha valor caso tu tenha um estilo de princípio, ou melhor, uma linha principiológica parecida com a minha, né? Pode ser que eu coloque em palavras algumas coisas que tu já pensa, que tu já sente, né? E pode ser que eu desvende aí do fundo desse teu coraçãozinho coisas que tu nem sabia que sentia, mas através dessa minha boquinha nesse microfone, tu passa a entender que, na verdade, era isso que estava passando no teu coraçãozinho. Enfim, esse é o mote do Cão de Cristo Show, meus amigos. E daí o compromisso para ter por a segunda temporada, caso exista, é a gente organizar melhor os conteúdos para que a comunidade aqui cresça mais, tá? Para que eu entregue um conteúdo de mais valor através desses vídeos de ajuda, desses vídeos épicos e de um mínimo roteiro que eu possa me guiar no Cão de Cristo Show para que não fique tão devagante, né? Como às vezes pode ser, né? Então, enfim, esse é o meu compromisso com a minha audiência, minha vasta audiência aqui. E eu vou te falar, cara, entre mortos e feridos, eu vou mostrar para vocês aqui a tela do que foram as visualizações do nosso Cão de Cristo Show aí nessa temporada. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que a minha vida é um livro Alberto, meus amigos. É um livro Alberto. Aqui. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver. Eu tenho que entrar como se eu fosse um Hellis Mortal. Calma aí. Ó, se eu jogo lá o Cão de Cristo Show, inclusive Cão de Cristo esse que está no Spotify, hein? A gente tem 10 episódios lá do Cão de... Quer dizer, 9 episódios lá no Spotify, porque teve um que o Spotify derrubou por conta de copyright. São coisas que eu vou aprendendo, né? Eu não sabia que o Spotify era tão chato em relação a essa política de copyright, que eles filhos da puta nem pagam pra botar conteúdo de podcast lá. Enfim. Ou será que pagam? Não sei, cara. Esse sou eu, o grande Robson, que não entende porra nenhuma de internet, apesar de ter uma pretensão internetica. Ah, o que eu queria fazer não vai rolar. Maluco aí que... Cala a boca, Robson. Ó, vamos lá, ó. Só te liga aqui no que foi o nosso alcance ao longo dessa temporada do Cão de Cristo Show. Abre aqui, ó. Ó, episódio 19, 27 views. Episódio 18. Puta, eu escolhi a forma mais demorada de demonstrar, né? 332 views. Calma aí, deixa eu fazer isso de uma maneira mais rapidinha. Cão de Cristo Podcast. Eu queria botar direto aqui na aba do podcast, só que daí ele abre a lista. Ele não permite que eu veja os views. Mas aqui eu traduzo pra vocês o que é corte e o que não é. Sai daí, seu viado. Ó, aqui então, de novo, né? 19, 26 views. Episódio 18, 330 views. Esse aqui é corte. Episódio 17, 13 views. Esse episódio tá maneiro, hein, cara? O corte pegou mais view do que o episódio. Esse aqui acho que é episódio também. É, episódio 16, 38 views. 16, né? O 15 pegou 7 views. Esse aqui eu nem lembro o que eu falei nessa porra. Episódio 35, ou melhor, episódio 14 pegou 35 views. Episódio 13, 59.
Aqui 12, 16. Que é tudo corte. Esse episódio aqui pegou bastante view nos cortes, mas de novo, né? O corte que eu falei sobre o fim do Caixa Preta pegou bastante view. O corte que eu fiz. Esse aqui acho que foi o vídeo que mais deu visualizações. É um corte também do Matador de Passarinho com o Eduardo Stablish, que o pessoal só me xingou nos comentários, porque eu achei o episódio do Matador de Passarinho uma merda, que os caras só ficaram falando de se comer, basicamente, né, cara? Enfim. Aqui, episódio 11, 14 views. Episódio. Opa! Isso, 11 e o 10 aqui, 287 views. E aqui já tô no episódio 6. Ah, caralho, aí virou bagunça. Talvez eu tenha contado errado os episódios. Mas enfim, essa aí foi a base, né, cara? Essa foi a base de visualizações do Cão de Cristo Show. Até o episódio 13 eu tava numa de fazer um padrão de thumbnail. Se vocês forem ver ali, ó. Essa thumb aqui eu fiz no. Como é que é o nome daquela merda? Do Canva. Então fazia nesse padrão, ó. O episódio 2 e o episódio 1, tudo eu coloco os elementos que eu falei no episódio numa thumb parecida. Mas daí, né, cara, com o advento da, né, como é que é a inteligência artificial, hoje eu só faço essas capas vagabundas de IA. Né? A melhor IA que tem pra tu utilizar, inclusive, pra fazer tuas capas é o Lovart. Bota aí lovart.com. Ele faz as artes mais competentes. Mas é isso, cara. Então eu preciso ter esse salto de qualidade do conteúdo do Cão de Cristo Show. É o motivo pelo qual a gente encerra aqui a temporada com 20 episódios. Tá uma temporada bonita. Caso alguém, né, tal qual Van Gogh, quando eu morrer aqui na internet, descubra o valor que tem no meu conteúdo, ele vai ter aí uma pequena jornada de 20 episódios. Os episódios do Cão de Cristo Show sempre dão mais do que uma hora, né, cara? Então, enfim, uma hora de conteúdo freestyle. Quer dizer, freestyle não, porque eu fico roubando o conteúdo alheio com reacts, enfim. Mas é aquilo, né, cara? Um react que eu faço de 12 minutos dá uma hora de vídeo. Tamanho é a vontade, a necessidade que eu tenho de falar. Tá ligado? Enfim, cara. E o segundo motivo pelo qual a gente vai dar um stop no Cão de Cristo Show é porque hoje a gente vai iniciar a quaresma, meus amigos. A quaresma. Ah, não sabe que porra é quaresma? Então vamos falar um pouco sobre o tópico. E agora a gente começa a catequese do Cão de Cristo. Ou a catequese de cachorro. Ou o catequizando cachorros. Então, velho, a quaresma então, é o período de 40 dias antes da Páscoa, tá? É tido como um momento de tu se preparar pra ressurreição de Cristo, tu tá ligado? E esse é um momento, cara, específico que a igreja chama de momento de kairos, que é um momento de conversão. O que é um momento de conversão? É um momento de tu mudar os rumos da tua vida para alguma coisa que tu julga mais correto, que tu julga melhor, que tu julga mais virtuoso, que tu julga mais espiritualmente direcionado a Deus, tá entendendo? Então assim, ó, a catequizando cachorros, não quero que vocês escutem aquilo que eu tô falando e pensem, então tá, esse cara aí tá mandando ser católico. Cara, se vocês me obedecessem, eu mandaria. Mas, não, cara, eu não tô mandando ninguém ser católico. Eu só tô dizendo que essa é uma tecnologia utilizada pela igreja que ela é válida pra qualquer um. Tá entendendo? Então, tipo assim, ó, porra, se tu é evangélico, se tu é umbandista, se tu é agnóstico, eu ia falar se tu é ateu, mas não existe ateu no planeta, né, cara? Então, isso aí seria a mesma coisa que falar se tu acredita em Saci Pererê. Ninguém acredita em Saci Pererê. E ninguém acredita que tudo veio de um peido galáctico e que nada faz sentido no mundo, sabe? Não verdadeiramente. Claro, a gente vai ter aqueles que vão posar de ateuzinho e tal. Mas verdadeiramente a gente só chega até o agnóstico, né? Ateu é uma construção social. Mas enfim, cara, pra todos vocês, pra todos nós, um momento de tu parar
e querer direcionar a tua vida para um caminho melhor, velho, isso aí é positivo para todo ser humano, tá entendendo? Então, é um desafio, tá ligado? Esse desafio de coach. Ah, desafio, o projeto de maromba, projeto de não sei quantos dias, desafio de não sei quantos dias. Que daí vai lá o coach, ele te propõe que nesses 40 dias tu faça uma coisa difícil e que no fim da jornada faça com que tu se torne um cara melhor. Pois é, a igreja de 2000 anos, ela tem o seu desafio já, tá? Esse tempo todo, né? Que é o desafio da quaresma, cara, que tu vai ficar 40 dias compenetrado em limpar alguns dos teus vícios e atribuir para ti algumas virtudes através de práticas específicas, claras, tangíveis. Tá entendendo? Então é aquilo que a neurociência vai chamar de limpeza do teu sistema de recompensa. Tá entendendo? Para que os teus neurotransmissores sejam capazes de criar ali os hormônios, de gerar ali no teu cérebro os hormônios em quantidades que os teus neuroreceptores possam receber e absorver de maneira adequada, né? De maneira que o cara que está em constante prazer, em constante busca de prazeres imediatos, esse cara ele já não sente mais tanto prazer naquelas coisas que ele busca. Então o cara que come muita merda, ele já não sente tanto prazer em comer merda. O cara que bebe demais, ele já não sente tanto prazer em beber. O cara que joga muito videogame, ele não sente mais tanto prazer em jogar videogame. O cara que bate muita punheta, ele não sente prazer em bater muita punheta. O cara que faz muito sexo, não existe. A não ser que tu seja um cara rico que vive no puteiro. Porque se tu é casado, não, isso aí é uma utopia, né? Mas enfim, se tu por acaso é um cara muito rico que tá, ou um cara muito bonito que consegue qualquer momento sexo casual, né? Se tu faz muito sexo, tu não tem mais prazer, lá tanto prazer em fazer sexo, tá entendendo? Ou se tu faz sexo com qualquer pessoa, tu não vai sentir prazer em fazer sexo com uma pessoa que de fato tu ama. Enfim, cara, vocês pegaram o ponto, né? Se tu fornece pro teu corpo a todo momento situações de prazer imediato, os teus neurotransmissores não dão conta de absorver tanta dopamina, tá entendendo? E daí tu vai cair num ciclo de que tu vai começar a apresentar sintomas depressivos, por quê? Porque as coisas já não te dão prazer, as coisas já não têm mais o valor que tinham antes. Ah, antes sair com os teus amigos era super legal, hoje é qualquer coisa. Ah, antes de jantar naquele lugar era especial, hoje, tu percebe que a comida não é tão boa assim, sabe? Ah, antes bater punheta pra amateur era ótimo. Hoje tu tem que bater punheta pra, sei lá, chemale. Tá entendendo, cara? Que a gente vai perdendo o prazer nas coisas e vai se afundando cada vez mais em busca de sentir novamente aquele prazer que o nosso cérebro já evidenciou em determinado momento em que aquela coisa era de fato prazerosa. Então, é preciso, caso tu não queira fritar o teu cérebro, caso tu não queira te afundar em sintomas depressivos, então é preciso dar um reset. E a quaresma, cara, ela sobre outros aspectos, entre outras coisas, entre outros porquês de ser, ela tem um impacto direto justamente nisso, em tu resetar os teus apetites, dá uma segurada, faz um jejum fudido, cara. Para de consumir as coisas que te dão prazer ao longo desses 40 dias. Justamente para quê? Para que os prazeres lícitos da vida, eles sejam perceptíveis. O simples prazer de tu jantar com a tua família, ou o simples prazer de tu jogar um videogame ou ir num churrasco com os teus amigos, isso vai ganhar uma potência de satisfação enorme no teu cérebro a partir do momento que tu passa por um período de limpeza, cara.
Tá entendendo? A gente vive na era zero tédio. Percebe isso, cara? Ninguém mais precisa ir no banco esperar em fila. E mesmo quem eventualmente precise fazer isso, vai ter o celular ali, vai estar sempre se entretendo. Quando tu tá no ônibus, a caminho do trabalho, ou quando tu tá de carro e a cada sinaleira, tu não te permite ter nenhum segundo de tédio. Por quê? Porque o tédio, ele dói. Ai, o tédio é chato. E a gente só quer o quê? Coisas legais e gostosas. Tá entendendo? Só que ao longo do tempo, quando a gente perde a capacidade de sentir tédio, a gente vai perder a capacidade de sentir tédio, inclusive quando o tédio ele é estritamente necessário. Por exemplo, quando tu tá trabalhando. A não ser que tu trabalhe com aquilo que tu gosta. Porque quem trabalha com aquilo que tu gosta nunca mais precisa trabalhar. Ou, como diz o sábio mais contemporâneo, né? Quem trabalha com aquilo que gosta, deixa de gostar daquilo que gosta. Quando tu tá trabalhando, cara, necessariamente tu vai passar por momentos tediosos. Quando tu tá estudando, cara, necessariamente tu vai passar por momentos tediosos. E o que a gente faz hoje em dia com a cultura da hiperconexão à internet através dos smartphones, cara, é não permitir mais com que o nosso corpo ele se adapte, ele se fortifique com a capacidade de sentir tédio. Não tá entendendo? Isso faz com que a gente estude de maneira menos efetiva, a gente trabalhe de maneira menos efetiva, por quê? Porque a gente está sempre se evadindo dessas práticas tediosas, dolorosas. Por quê? Porque o nosso corpinho, que é uma criança de 4 anos, um filho único, um Enzo de 4 anos, filho único, ele quer, porque ele quer todo momento chupar a porra de um pirulito, comer um pacote de bala, comer chocolate. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele é aquela criança chorando no mercado, jogada no chão, batendo os pés no chão, puxando os cabelos da mãe, sabe? Esse piá desgraçado, demoníaco, esse é o teu cérebro. Quando tu, a todo momento, fornece o que o teu cérebro quer. Porque senão ele fica te incomodando. Tu não consegue focar, tu não consegue ir dormir cedo, tu não consegue ler a porra do livro que precisa ler. Não consegue entregar o teu trabalho. Por quê? Porque o teu cérebro quer diversão. Quero diversão, quero diversão, quero coisa gostosinha. É punheta, é Netflix, é scrollar rede social, é jogar videogame a qualquer momento, é comer merda todos os dias. Sim, cara. Não dá pra viver dessa forma, velho. Não dá. Ou melhor, não dá pra viver dessa forma e ser feliz. Esse que é o ponto. Não dá pra viver dessa forma e ser feliz. Necessariamente todo o gênero humano minimamente inteligente vai perceber essa fatídica notícia de que não dá pra viver só delícia na vida e ser feliz ao mesmo tempo. Para tu ser feliz, tu necessariamente precisa ter força existencial o suficiente para viver coisas ruins. Por quê? Porque viver essas coisas ruins vai te trazer coisas muito melhores do que uma punheta, do que um chocolate, do que uma partida de FIFA. Tá entendendo? Muito melhores, cara. Porque aquilo, o cara não gostar de fazer academia, se exercitar, enfim, mas ele, através de prática reiterada, ele obriga o corpo dele a estar nessa situação de desconforto. O que ele recebe em troca? Ele recebe coisas ruins em troca? Ou ele vai receber um corpo mais tonificado? Ele vai se achar mais, se sentir e de fato estar mais bonito? Hormônios positivos vão ser disparados do cérebro dele, o que vai fazer com que ele se relacione melhor com as pessoas, esteja de melhor humor, de bem com a vida. E mesmo que o trabalho dele não seja uma maravilha, ele estando bem faz com que os ambientes com que ele esteja presente melhorem, porque a forma como a gente se relaciona com o mundo é do interior para o exterior. Tá entendendo? Não é bem isso, cara. Não é isso que acontece. Então, o foco da vida não seria justamente a gente criar em nós a capacidade de estar nessas atividades que são difíceis, mas que vão nos trazer benefícios que vão ser muito mais duradouros do que uma gozada para uma tela, do que uma partidinha de um jogo online que não tem fim. Hã? Do que estar gastando tempo com uma piranha
Hein, cara? Então assim, ó, resetar o teu sistema de recompensa é necessariamente tu começar a utilizar a parte racional do teu cérebro humano. Tu tá entendendo? Porque quem vive só pros prazeres são os bichos, cara. Não sei se vocês percebem isso. E bicho vive só pelos seus instintos mais básicos, porque é só o que eles têm. Um ser humano tem os mesmos instintos básicos de que qualquer mamífero, qualquer animal. Mas a gente tem um algo a mais, tu tá entendendo? E é muito fácil viver essa vida sem levar esse algo a mais em consideração. É muito fácil viver a vida colocando esses instintos básicos acima desse instinto, desse senso racional, tá ligado? É muito fácil de viver assim, cara. Mas aí vem tua mamãe, Santa Igreja Católica, verdadeira Igreja de Cristo, e fala: Ô, mano, e justamente ela fala isso logo após o carnaval, né? Ô, mano, 40 dias aí, vamos, vamos recomeçar? Vamos tentar acionar esse senso humano que tu tem aí no teu cérebro nesses 40 dias? Vamos mostrar quem é que manda nesses 40 dias? Vamos mostrar que tu tá no controle e não as tuas vontadezinhas animalescas? Vamos mostrar que tu tá no controle, porque é assim, meu galo, tu vai ser o grande protagonista da tua própria vida. Tá entendendo? Vai adquirir virtudes que vão te proporcionar verdadeira liberdade. E tu não vai depender mais do salário de papai. Tu não vai depender mais que mamãe lave tuas cuequinhas e coloque na gaveta. Tu não vai mais depender de telinha para estar sentindo-se bem. Tu não vai mais depender de influencerzinho progressistinha que fala que ser gordo que nem uma capivara é lindo, é ok. Tu não vai precisar mais do afago de mentirosos, tá entendendo? Porque tu vai trabalhar com a verdade. E a verdade é uma só, velho. A gente planta aquilo que a gente colhe, tá entendendo? Ou a gente colhe aquilo que a gente planta. Burro pra caralho. Enfim, a gente colhe aquilo que a gente planta, tá entendendo? É, o céu é azul. Beleza, caras? Então, assim, ó, eu tô falando agora pra ti que não necessariamente tem religião, tem fé, tem espiritualidade, pra ti que não acredita em Deus. Por que que tu, sendo ateu, já que Deus não existe, já que Deus não existe, foda-se, tá ligado? Porra, o Saci Pererê também não existe, então foda-se o Saci Pererê. Foda-se, tá ligado? Não existe, caralho. Por que que eu vou me incomodar com uma coisa que não existe? Então, por que seria um problema um ateu ou um agnóstico que seja viver a quaresma a partir dessa proposta de, cara, vamos resetar aí esses teus prazeres mais animalescos? Pra quê? Pra que tu seja mais feliz, o seu imbecil, pra que tu seja mais útil, pra que tu seja mais forte, pra que tu seja mais agradável de se estar com, tá entendendo? Vai ser uma ofensa pra tua não fé, vai ser uma ofensa pro não Deus, tu se submeter a essa prática? Não, não me parece, né? A não ser que o teu Deus seja explicar para um mundo que tu não acredita em Deus. Então, a ideia de que tu vai matar o Deus na cabeça dos outros é, na verdade, o ponto máximo da tua fé. Mas como pode matar na cabeça de alguém algo que não existe? Esse é o argumentinho mais bosta, né? Que o cara pode lançar. Que é o mote daquele filme lá, Deus Não Está Morto. Que filme de merda, hein? Meu Deus. Eu era de grupo de jovens na época e eu não era muito ligado às merdas protestantes que se promulgava ali nesses ambientes de igreja na época. E daí eu passei esse filme pra minha galerinha ali. Fui ver todo entusiasmado e o filme acaba nisso. Como pode não acreditar em alguém que não existe? Uma coisa do tipo, eu pensei, puta, mas que merda esse filme, cara.
Eu achei que o guri ia, né, trazer uma linha argumentativa, né, que fosse um grande ensaio do metafísico e que explicasse através do próprio tempo e espaço a existência de Deus. Não. Foi a coisa mais sentimentaloide possível. Enfim. Então, estamos todos convidados a entrarmos no modo caverna. Outra bobagem nesse modo caverna. Mas é um modo caverna, cara, que dá certo porque é um modo caverna que nós vamos entrar todos juntos. Sem essa de ficar se isolando achando que tu é o Sasuke da vida alheia, tá entendendo? Que tu é o Vegeta. Que tu é o grande protagonista de anime misterioso, caladão. Não, cara, tu só é esquisito. Só. E não, cara, tu não é autista. Para de ficar se autodiagnosticando. Não, cara, tu não tem TDAH. Tu só não tem pai presente. É só isso. A tua doença é não ter pai presente. Tá bom? Tu não tem autismo, tu não tem TDAH. Tu não é doente, porra. Tu é saudável, caralho. Até que um profissional renomado e não formado numa unisquina prove o contrário. Tu é normal, tá bom? Esquece aquele Reels que tu viu, aquele TikTok que tu viu. E, ai, nossa, eu tenho todos os sintomas de quem tem TDAH, então eu devo ter. Nossa, eu tenho todos os sintomas de autismo. Eu tenho um autismo em grau leve. Todo o planeta Terra tem autismo em grau leve. Então, se todo o planeta Terra tem autismo em grau leve, então ninguém tem essa porra. Tá tudo certo, cara. Tá tudo normal. O teu problema é muita punheta. Pouca orientação. O teu problema é uma juventude vivida da maneira mais merda possível. E fez com que o teu cérebro se sedimentasse com um monte de comportamentos merdas que precisam ser agora resetados por ti. A culpa não é dos teus pais. A culpa não é do trauma que tu teve na infância. A culpa não é do tio que te bulinou. A partir do momento que tu assume determinada idade, a culpa de não resolver as tuas merdas interiores é tua, cara. Tua, meu amigo. Tu é o responsável para resolver essas merdas. Porque cada cachorro está neste momento lambendo a sua caceta. E ninguém tem tempo para ti, meu irmão. Ninguém tem tempo para ti. Todo mundo tem mais o que fazer. Tu não é o centro do universo. Tu não é o príncipezinho do planeta. Então tu tem que resolver as tuas merdas. E nesse momento tu precisa resetar nessa tua cabeça catastrófica o tanto de merda que tu colocou no teu imaginário. O tanto de merda que tu colocou pra dentro do teu corpo. Agora é a hora de resetar essa porra toda. Se teu problema é com comida, então para de comer merda. Se teu problema é com preguiça, então estabelece horário para dormir e acordar e vai fazer exercício de alta intensidade, meu brother. Se o teu problema é com burrice, vai estudar. Se o teu problema é com dinheiro, vai trabalhar. Mas não tem empregos. O Brasil não tem empregos. Mas o mercado tem farinha, chocolate, chocolatado, ovos e manteiga. Esses foram os ingredientes que o professor Ultônio utilizou para criar o brownie perfeito. Brownie esse que tu vai pegar e vai vender. Ô caralho. Entendendo? Teve um momento fodido na minha vida que foi exatamente o que eu fiz. Fui vendedor de brownie uns 3 anos da minha vida. De 19 a 21 mais ou menos. Onde tá doendo, irmão? Onde que tu sabe que tu é um merda? Chegou a quaresma. O tempo de tu deixar de ser um merda. E daí aqui, deixando de ser um merda por quê? Primeiro, para que tu seja feliz. Segundo, porque não sendo um merda, tu é mais parecido com o Criador, que te fez imagem e semelhança dele. Quanto mais próximo tu tá das virtudes dos homens,
E quanto mais aberto o teu coração é para Deus, mais próximo tu pode estar das virtudes divinas. Tu tá entendendo? E isso vai fazer com que a tua vida ela ganhe, ela seja preenchida com sentido. Com sentido. Uma história que faça sentido. Uma história que, através dos seus limites, encontra a sua forma. Então, para de comer desenfreadamente. Se dê limites. Para de jogar desenfreadamente. Se dê limites. Para de escrolar desenfreadamente. Se dê limites. Para de dormir desenfreadamente. Se dê limite. Para de gozar desenfreadamente. Se dê limite. Através dos teus limites, tu vai ganhando uma forma humana. E quanto mais fores humano, tanto mais serás divino. Não se encosta no céu se não tens os pés no chão. Tá ligado, meu irmão? É isso. Eu não vou me aprofundar mais na questão espiritual e religiosa. Então somente eu vou deixar esse pequeno insight de quanto mais humano tu for, mais divino tu será, por semelhança direta. Nós, os filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, tá entendendo? Quanto menos parecido com animais e quanto mais parecido com humanos formos, mais o nosso espírito estará em unidade, em amor com o divino. Se tu te sentiu compelido e atingido, afligido por essas palavras, aí eu digo, vai na missa, meu brother. Ao longo dessa quaresma aí, vai na missa de domingo. Na igreja católica que tem aí na tua cidade. Se tu tiver compelido a um desafio maior, dá uma espiada num grupo que tem aí na igreja católica mais perto. Ah, mas eu sou protestante. Foda-se. Vai lá, dá uma olhada. Tá entendendo? Ah, mas eu sou um bandista. Foda-se, vai lá dar uma olhada na missa. Colocar esses pensamentos em ordem, sabe? O que tu precisa fazer nesses 40 dias. Entende que o teu ano, ele tem 40 dias agora, meu brother. 40 dias pra resolver tuas merdas interiores. Vai lá, dá uma olhada na missa lá, brother. De domingo. Ah, mas eu sou ateu. Então, pra ti é mais livre ainda. Se Deus não existe, cara, vai lá naquele lugar. Porque aquele lugar, ele vai te ajudar a limpar os teus neurotransmissores através de um lugar harmonioso, calmo, bonito. Tá entendendo? Ah, mas eu sou agnóstico. Ah, então pode ser que Deus esteja lá. Eu te digo, tá. Beleza? Não tá lá naquele lugar da parede preta. Não tá lá com os amigos do Vorcaro. Tá entendendo? Ai, mas a igreja tem muita corrupção, tem pedófilo e tem gente ruim. Como em todo lugar do mundo. Tá entendendo? Foda-se, também tem gente boa pra caralho. Também tem a tua futura esposa, talvez. Também tem grandes amigos. Também tem excelentes sacerdotes, diretores espirituais. E tem muito filho da puta também. Cresce, seu merda. Ai. Porra, cara. Tu não tem mais idade pra ficar se escandalizando com a perversão humana. Ai, mas na igreja as pessoas tinham que ser perfeitas. Isso é pensamento de evangélico retardado. Para com essa porra. A igreja, ela é o hospital das almas. Quanto mais filha da puta fores, mais tu tem que te apresentar ao hospital que vai curar essa tua alma podre. Tá entendendo? Então pare de afetação. Pare de tentar comer teu rabo. Vai na próxima igreja, foda-se. Sacrilégio. Tá entendendo?
É simples, a vida é simples, cara. A vida é simples. É que nem a gente contava no episódio do Anticristo Show passado, com o caso lá do Barry Bunny. Ai, ai. Quer sempre contar a tua história da maneira mais patética, catastrófica, tristinha. A vida é simples, cara. Merda acontece com todo mundo. E a tua escolha é contar a tua história a partir da merda. Mas tu tem a plena escolha de contar a tua história a partir das coisas boas, a partir da tua força, do que tu tem de bom. Sabe? Ah, então se fizeram merda contigo, manda se fuder. Se tu achar pertinente, dá um soco na cara do filho da puta e segue o baile, tá? É simples. Então tudo é simples, cara. Quem complica as coisas somos nós. E essa nossa sanha de ficarmos querendo ser o coitadinho, o acamado, a vitimazinha. É. Porra. Fique com o troco, seu animal. Ah, meus amigos, então é isso. Chegou a quaresma. Chegou a quaresma, meus amigos. Então, durante o prazo da quaresma, esse é o prazo certo que o Cão de Cristo Show vai estar inativo, vivenciando intensamente a quaresma. Eu vou falar pra vocês, eu preciso purificar minha mente. Ai, meu Deus do céu, meu pinto tá me incomodando muito. Como sempre. Então eu vou dar uma purificada, cara. Eu vou vivenciar a quaresma como se eu fosse um católico exemplar. Tá entendendo? Fazendo orações intensas, tá? Nesse período de quaresma. Eu vou zerar aqui minha rede de prazeres. Tô jogando muito videogame. Tô bebendo que nem um filho da puta. Tô fumando que nem uma cadela prenha. Tô me exercitando que nem uma idosa de 78 anos, né? Tô dormindo que nem um morcego. Quando tá quase amanhecendo, eu tô indo pra cama. Tô trabalhando mal, tô lendo nada. Uma merda. Meu irmão, eu sou um merda, meu irmão. Então, assim, ó, eu espero que essa quaresma ela seja intensa, vivenciar intensamente essa quaresma. Eu preciso ganhar dinheiro urgentemente. Os agiotas, eles já descobriram o meu endereço. Então, assim, ó, tem que ser um grande momento de reset para minha vida, para as minhas práticas. Tem que ser um grande deserto no qual eu sofra bastante. Mas esse sofrimento ele tem endereço. O endereço desse sofrimento é a fortaleza, tá ligado, meu brother? É perceber que eu tenho o poder de chutar o cu do diabo e mandar ele pra casa do caralho quando ele ficar me barulhando aqui, tá entendendo? Somos uma partidinha. Ai, essa gata aí com o rabo de fora nesse Instagram aí. Só mais uma punhetinha. Tá entendendo? Porra, a tua mulher tá chata pra caralho, hein? A puta que te pariu, capeta do caralho. Oi, essas crianças enchendo o saco. Tá entendendo, cara? Então, assim, ó. Eu espero que essa quaresma seja um intenso deserto, que seja bem sofrido. E que eu não perca a atenção em nenhum momento. Se tu tá fazendo muita merda na tua vida é porque tu tá desatento. Quando a gente tá no modo aquele do clique, do piloto automático, bem interessante essa parte do clique, né? O melhor filme do Adam Sandler, sem sombra de dúvida. Quando ele tá no piloto automático, cara, ele tá no modo sobrevivência. Então tu percebe que qual é o único momento que o Adam Sandler em stand-by, né? No modo
automático, ele inflige um sentimento de raiva e de ódio contra o pai dele. Quando que é? Vocês lembram? É justamente quando o pai dele, ele insiste em retirar o Adam Sandler daquele momento de conforto. E onde que o Adam Sandler encontrava o conforto enquanto ele estava lá em stand-by? No trabalho. Então, quando teve uma pequena ameaça em relação ao seu estado de conforto, seu estado de prazer no trabalho, o Adam Sandler do stand-by, ele se inflige e ele é agressivo com o pai dele, que logo morreria, né? Que a gente vê no filme, né, cara? E a última vez que ele vê o pai dele é assim, xingando o pai dele, destratando o pai dele, desonrando o pai dele. Cara, quando a gente vive a vida distraidamente, é bem assim que a gente faz. Só que, diferente do Adam Sandler do filme, a maioria de nós tem o seu momento de stand-by, vive no piloto automático, buscando justamente o quê? Esses prazeres básicos da vida. Então, assim, ó, a minha aversão ao sofrimento, ao tédio é tanta que qualquer pessoa que é uma ameaça a esse conforto eterno que eu quero pra mim, esse conforto crônico que eu quero pra mim, eu reajo de maneira incisiva. Então, assim, ó, quando a tua mãe, ela vai lá e pede pra tu lavar uma louça, puta, aí o mundo já cai e tu já briga com a tua mãe. Quando tua esposa, ela vai lá e pede pra tu descer o lixo, puta, tu já explode com a tua esposa. Quando teus filhos chegam aqui e te pedem uma coisa, puta, tu já explode com os teus filhos. Por quê? Porque tu tá vivendo no piloto automático, cara. E isso, quando a gente vive no piloto automático, no chamado cérebro reptiliano, nosso cérebro animalesco, ele evolui para quê? Pro conforto, para que a gente tenha alimento, para que a gente fuja dos predadores, para que a gente fique atento à caça. É isso. Então, assim, ó, se o teu estômago tá bem cheio, se tu tá debaixo de uma sombra confortável perto do riacho, e se não tem nenhum predador vindo, pronto, acabou. Tu tá no estado mais pleno da vida animalesca que um ser humano pode chegar. Nada pode acontecer para alterar esse estado em que tu tá com a barriga cheia, debaixo da sombra numa árvore, perto de um riacho, longe de qualquer fera. Se qualquer pessoa que chegue pra ti e peça pra tu fazer uma coisa que possa te aproximar de uma fera, não! O que é isso? Vamos parar com essa porra. Se qualquer fominha que tu sinta, ou melhor, qualquer vontadezinha de comer que tu tenha, tu já vai levantar e vai fazer o quê? Vai caçar ou vai pegar o que tá no pote alheio? Tu tá entendendo? Não, tu vai lá pegar o que tá no pote alheio, foda-se, é vantagem, é pra mim. Sabe? Ou seja, isso traduz que quando a gente vive distraído, a gente vive nesse modo egoísta que visa única e simplesmente nos manter nesse estado perfeito da vida do animal, que é o do conforto extremo, de barriga cheia, longe de ameaças. Mas aonde que a vida ela está, meu amigo? Onde que a vida ela está? Ela está no conforto, ela está em plenamente eu dar pro meu corpo aquilo que ele pede, ou é justamente na luta que a vida se encontra? É justamente matando um leão ou matando um... Eu ia falar um boi, mas no meu exemplo ele tem que ser mais épico, mais foda, né? Matando um búfalo. Aí ficou mais... ó... Puta merda! Isso foi do cacete! Ou é matando um búfalo e levando a carne não pra ti, mas pra toda a galera, toda a tua galera comer a carne do búfalo que tu caçou. Não é assim que tu vai olhar pra aquela porra que tu construiu e vai pensar, caralho, eu sou foda. Puta merda! Isso foi do cacete! A gente tem que matar búfalos, rapaziada. A gente não pode ser o cara que tá vagabundeando na vila esperando o caçador vir com um búfalo. Porque tu pode achar que tá levando muita vantagem, né? E aqui no Bostil a gente adora levar vantagem. Mas pode ter certeza, cara. Por mais que tu esteja ali sugando do valor, da utilidade que o caçador ele tá te entregando, o caçador ele é muito mais feliz do que tu. O caçador, diferentemente de ti, ele não se olha com vergonha no espelho, ele não pensa, eu sou um merda, minha vida é uma merda.
Ele é um caçador, caralho. Ele é foda. Tá entendendo? Ele tem 18 facas na mão. Fá, fá, fá! Tá entendendo? Porra, cara, a gente tem que ser caçador foda na porra da vida, caralho. E não dá pra ser caçador foda sentado embaixo da árvore e com medo de que se aproxime qualquer pessoa que ameace teu conforto. Porque uma mulher faminta, uma criança faminta que chega pro caçador e peça: caçador, tem como tu ir lá caçar um búfalo? O caçador não é um incômodo, ele não vai pensar: porra, sai daqui, eu quero ficar no meu conforto. Ele vai agradecer essa pessoa. Porque aquela pessoa é o motivo dá conteúdo ao porquê de ser da existência do caçador. É utilizar dos seus poderes para ajudar os menos afortunados e ser útil para o seu clã. E ele vai receber em troca não dinheiro, mas o reconhecimento, a admiração do seu clã. E pro caçador isso é tudo. Isso é tudo. Tá entendendo? Porque ele encontrou o lugar dele na existência, o daimon dele, o lugar dele no cosmos. E ele, sendo poeira cósmica, ele precisa encontrar um lugar no ordenamento cósmico desenhado por Deus. E somente quando ele encontrar o seu lugar nesse ordenamento cósmico, ele será feliz. E sim, cara, é possível ser feliz nesse mundo, mesmo sem ter dinheirinho, mesmo sem ter papaizinho rico, mesmo sem ser bonitinho e pegar mulher fácil. Tem como a vida ser do caralho, mesmo tu sendo pobre, feio pra cacete. Tu tá ligado, meu irmão? Tem que acreditar nessa porra, que dá pra ser feliz mesmo sendo tu e mesmo tendo a tua vida. Dá pra ser feliz pra caralho, mas tu tem que te consertar de dentro pra fora. É só uma cabeça saudável que dorme bem, que come bem, que pega sol, que é forte, que vai construir, sim, um plano de vida que faça com que a tua vida tenha sentido, meu irmão. Tá entendendo? Mas não, cara, não vai ser a cabeça do videogame, a cabeça do ultraprocessado, a cabeça do pornô mais caótico que vai construir pensamentos de glória e grandeza pra ti. E se tu tivesse dinheiro, tu ia gastar teu dinheiro pra comer mais merda ainda. Pra consumir um pornô mais horripilante, que é o pornô que acontece no puteiro. Tá entendendo? Ia tá dando rabo. Sabe, meu galo? Se tu fosse bonito, tu só ia fazer merda com a tua beleza. Tá entendendo? Tu ia virar um prostituto existencial, né? Então assim, ó, agradece pelo que tu tem e faz valer a tua existência a partir do que tu tem, a partir da tua história. Faz as pazes com teu passado e busca a grandeza a partir do teu ponto de partida. Ok? Desenha um percurso, uma jornada, uma aventura nessa quaresma. Tá entendendo? Para que tu seja mais forte. Foda-se se tu é bonito ou feio, seja mais forte. Foda-se se tu é rico ou pobre, seja mais forte. Foda-se se tu teve pais que te amaram ou que te desprezaram, seja mais forte. A escolha por ser mais forte, ela é independente daqueles elementos da vida que tu não escolheu ter pra ti. Eu não escolhi a família que eu nasci. Eu não escolhi o tanto de grana que a minha família tinha. Eu não escolhi as oportunidades que eu tive ou não tive. Faz o melhor da tua vida a partir daquilo que tu teve. Porque ser mais forte, isso sim é questão de escolha tua. Aí tu tá escolhendo. Eu não escolhi a cor da minha pele, mas eu escolho se eu vou ser um nego forte ou um nego fraco. Racismo. Pi. Tá entendendo, meu galo? Eu não escolhi ser gordo. Mas tu pode escolher emagrecer, ô imenso. Tu pode escolher, cara. Escolher ser forte.
Ai, mas meus pais não me cobravam na escola. Aí eu fiz supletivo, eu sou burro. Vai estudar, ô merda. Porque às vezes o cara vai ter tido tudo do bom e do melhor. Vai ser um cara boa pinta, vai ser um cara herdeiro. E ele só vai fazer merda da vida justamente porque o Deus do cara é a grana. E a grana, numa cabeça mal formada, só vai fazer com que tu se torne o animal no melhor lugar da savana. E o animal no melhor lugar da savana, ele não quer se mexer. E não vai construir nada na porra da vida. Ele só vai ficar sugando e gastando e maltratando. Tá entendendo? Mas, se ele tem inteligência, o animal, por mais que ele esteja no melhor lugar da savana, ele vai querer ser o alfa. Ele vai querer resolver os problemas da sua matilha de cães de Cristo. Tá entendendo? Ou seja, cara, o gênero humano, ele é uma questão... Tu atender ao teu gênero humano é uma questão de escolha. Não é uma questão de oportunidade, não é uma questão de raça, não é uma questão de família. É uma questão de escolha do indivíduo. É isso, cara. O resto é chorinho. O resto é frescura. Ok? Então, nessa quaresma, eu e tu temos a oportunidade de entrarmos numa aventura e sairmos dessa aventura mais fortes. Fisicamente, através dos nossos músculos, do nosso cérebro. Tá entendendo? Através do nosso sistema de recompensa resetado. Isso tudo é físico, é material, é tangível. Mas também fortes através da nossa mente. Não só pelos livros que a gente eventualmente lê, aprendizados que a gente tiver, né? Mas através da nossa mente, entendendo que existem sofrimentos na vida que são inerentes e não preciso sofrê-los, portanto. Eu sinto, dói, mas eu não vou ficar me remoendo por conta de coisas que eu sofro e que não estão sob o meu poder, sob minha tutela. Alterá-las, tá entendendo? É o cara reclamando do calor no verão. Vai fazer o quê, meu irmão? Vai implodir com o sol? Não, eu vou trabalhar para comprar um ar-condicionado. Ah, beleza, então vai lá. Enquanto tu estiver reclamando, tu não tá trabalhando. Sabe, meu galo? Seja um protagonista foda, independente de quem tu seja. Vamos resetar as nossas merdas, as nossas frescuras, as nossas fraquezas nessa quaresma. E vamos sair dessa aventura mais fortes, vivendo uma vida muito melhor após esses 40 dias. E não contem comigo pra nada nesses 40 dias, meus amigos, porque, volto a afirmar, esse é o último episódio da temporada do Cão de Cristo Show! Nada é tão ruim que não possa piorar. Começa agora conselhos catastróficos. Si tu vida es una mierda, prepárate para que empeore, porque el apocalipsis está por comenzar. El espectáculo del perro de Cristo. El espectáculo del perro de Cristo. Es hora de bajar al infierno y patearle el trasero al diablo. El espectáculo del perro de Cristo. Bom, meus amigos. Então, vamos farmar uma pautinha agora nesse episódio final. Tava pegando aqui o que a gente ia reagir. E daí achei esse vídeo aqui. Seguindo nessa mesma linha de que a gente tá falando aí sobre a gente utilizar essa quaresma para nos fortificarmos. Tem um vídeo aqui que me chamou a atenção pelo título,
que é esse anime vai fazer você querer mudar de vida. Do canal aqui, vamos ver, do Zaku. E aí, Zaku, beleza? Olha só, grande momento da sua carreira em que você está aqui no Cão de Cristo Show. Salva de palmas. Palmas pro Zaku. Olha, pô, o Zaku tem 4 mil inscritos e esse vídeo pegou 15 mil views. Certamente é um vídeo outlier que estourou a bolha. Apareceu ali na minha timeline, na minha front page do YouTube. E daí eu botei aqui pra gente assistir mais tarde. É sobre aquele anime de boxe, o Hajime no Ippo. Me pareceu um anime bem maneiro, cara. Eu nunca consegui assistir animes depois de Dragon Ball. Quer dizer, eu me forcei a assistir alguns ao longo dos anos, assim, dos últimos 10 anos. Eu devo ter assistido One Punch Man, que a primeira temporada é ótima, a segunda é uma merda. Eu assisti Death Note completo, que é um jogo curto, né, cara? Eu prefiro animes e séries assim, né? Poucos episódios, início, meio e fim, tu vai lá, sem compromisso de ficar acompanhando milhares de temporadas. E acho que foi isso. Não, e daí eu assisti também aquele dos 7 Pecados Capitais. Mesmo esquema, né? Primeira temporada épica pra caralho. E segunda temporada uma merda líquida. Não lembro se é a segunda ou a terceira que é uma merda líquida. Mas eu sei que, enfim, a última temporada que eu assisti de Nanatsu, cabeça da minha rola, ficou muito ruim o traço do anime e a história em si. Mas ela, aquela ali tinha uns personagens épicos, né? O Escanor, o Ban, esses dois aí, eles eram maneiro pra caralho. Enfim, mas foi isso, cara. Eu tentei ultimamente ver alguns episódios de Hajime no Ippo, uns anos, acho que já deve fazer 1 ou 2 anos. Eu assisti até, sei lá, o episódio 5, algo do tipo. E teve um outro anime medieval que eu comecei a ver ano passado, que eu não vou lembrar o nome. Mas que tem uma pegada bem Game of Thrones, assim, que é um piazinho que tá lá e o pai dele é um guerreiro aposentado. Aí chama o pai dele por uma putaria lá, e o pai dele vai de barco nessa putaria, o guri vai escondido. Aí eles caem numa emboscada. O pai dele, que é uma lenda da luta, pra salvar o filho que é capturado ali, ele morre, e daí o filho ele cresce com esse senso de vingança. Quem é cracudo de anime já deve manjar. Tá na ponta da língua o nome desse. Só que não vou arriscar. Enfim, esse foi o último que eu tentei ver. Porque eu não sou um cara muito de ver anime, sabe? Não, eu não tenho nem preconceito. Tem um pouco de preconceito, assim. Mas não é um bagulho que eu assisto, sei lá, com outras pessoas, com minha esposa, algo do tipo, né? Mas eu gosto, assim, até, velho. Tenho uma memória afetiva. Assisti Dragon Ball de cabo a rabo. Eu sou expert em Dragon Ball. Assisti Yu Yu Hakusho. Faltou alguns episódios na última temporada de Yu. Mas, porra, Yu Yu Hakusho é sensacional, né, meu galo? Puta que pariu. No corre da cidade grande. Historicamente, que é o Cavaleiro do Zodíaco, obviamente, né, cara? Eu sendo um noventista. Esses obrigatórios, assim, mais antigos eu assisti, né, velho? Mas atualmente, assim, não que Hajime no Ippo seja atual também, né? Grande disclaimer esse, mas o que me chamou a atenção no vídeo não foi só o título, mas foi porque ele vai falar de Hajime no Ippo, porque eu sei que é um bom anime, cara. E talvez eu assista ele mais até o final, se estiver no YouTube. Eu lembro que quando eu tava vendo, tinha no YouTube, né? Eu sei que é um bom anime, né? E é um pouquinho inspirador e tal pro cara praticar o esporte, né? O que é bem legal. Mas enfim, muito disclaimer, um disclaimer totalmente foda-se. É esse o tipo de coisa que eu preciso resolver no meu canal, com um roteiro básico que não faz eu ficar divagando. Que faz pelo menos eu previr, assim, não, aqui eu vou falar isso e eu vou chegar desse ponto até esse ponto. Aqui eu vou chegar. Tá entendendo? Um roteiro mais dinâmico, assim, não tão entruscado. Não vou botar um teleprompter no Cão de Cristo Show, obviamente, mas eu preciso ser mais objetivo. Mas agora vamos lá, vamos curtir o que o Zaku quer nos passar, a mensagem que o Zaku quer nos passar com este anime vai fazer você querer mudar de vida.
Será, Zaku? Vamos descobrir agora. Em uma das primeiras cenas de Hajime no Ippo, Ippo faz uma pergunta que mudaria toda a sua vida para sempre. Qual é a sensação de ser forte? Foi essa pergunta que o garoto fez, fascinado após assistir ao final do Campeonato Mundial de Boxe. Até esse momento, Ippo não era ninguém e não tinha propósito. Mas foi dessa forma descompromissada e curiosa que ele encontraria um objetivo para sua vida. E através desse objetivo, inspiraria milhares e milhares de leitores do mangá e fãs do anime que torceriam pelo seu sucesso em sua jornada. Pois quando assistimos Hajime no Ippo, não é apenas entretenimento. Vemos dois homens lutando com toda a sua determinação, seus propósitos, objetivos e tudo o que tiveram que passar. E quando vemos esse tipo de coisa, é impossível seu coração não bater mais rápido e você sentir uma vontade gigante de mudar a sua vida. Por isso, nesse vídeo, eu resolvi trazer para vocês um dos animes mais inspiradores que existem. Em Hajime no Ippo, adaptação do mangá do George Morikawa, acompanhamos a história de um garoto de 15 anos, Makunouchi Ippo. Ele é o típico jovem que, à primeira vista, parece ser fraco e covarde. Ele está sempre recusando convites de seus colegas na escola, pois precisa ajudar sua mãe, que é dona de um negócio de aluguel de barcos de pesca. Por estar sempre ocupado, Ippo acaba sendo taxado como o garoto esquisito, solitário da escola, e é exatamente por esses fatores que ele acaba sofrendo bullying. Em um dia comum, Ippo está levando uma surra dos valentões, quando ele é salvo por Takamura, um boxeador profissional que basicamente salva o Ippo e o leva para o seu ginásio de boxe. Takamura, ao ver a situação deplorável de Ippo, resolve dar um pouco de coragem ao garoto, fazendo um boneco de pancada com a cara de um dos valentões, o Umezawa. Ele convence Ippo a dar uns socos, pois irá fazê-lo sentir melhor. E depois de alguns socos fracos, Takamura ensina a postura correta para se dar um direto de direita. E aí, meus amigos, o Ippo dá um soco tão forte que faz todos os lutadores da academia ficarem em choque. Eita! 見たか、あいつの手。皮がずるむけてたぞ。ハードパンチャー特有の？まさかあいつが。 Após essa demonstração de força, Takamura não incentivou Ippo a lutar nem nada do tipo. Apenas lhe entregou algumas fitas contendo as finais do Campeonato Mundial de Boxe. Mal sabia ele que aquilo faria os olhos do garoto brilhar. Depois desse evento, Ippo reencontra Takamura e pede a ele uma chance para se tornar um lutador. E, meus amigos, Takamura não só grita com o garoto para incentivá-lo a desistir, como conta sobre as dificuldades do boxe. Aos olhos de Takamura, Ippo não tem o perfil que o boxe busca, por ser um garoto bom. Mas nesse momento, Ippo já estava decidido a mudar de vida, e nada iria parar o seu desenvolvimento. Vendo que não conseguiria fazer o garoto desistir, Takamura passa um teste para Ippo. Se ele passasse no seu desafio, Ippo estaria qualificado para se tornar um lutador. Ippo teria apenas uma semana. O desafio consistia em bater em uma árvore e enquanto as folhas caíam, ele teria que pegar pelo menos 10 delas. O legal de se notar nessa cena é que Takamura dá esse desafio a Ippo com um ar de quem apenas quer fazê-lo desistir, pois esse teste era praticamente impossível para um iniciante. É, meus amigos, mas ele subestimou a pessoa errada. O nosso protagonista, o Ippo, é um dos personagens mais determinados que existem em toda a ficção, ficando lado a lado com Rocky Balboa e Rock Lee. Ippo não só passa a semana inteira treinando igual um louco, como ainda descobre o segredo por trás da técnica, finalmente assim aprendendo a fazer jabs, aquele ataque básico do boxe. Mas enfim, após essa descoberta, ele ganhou respeito de Takamura,
E agora vai até o ginásio, onde finalmente conhecemos os personagens essenciais para essa obra funcionar tão bem. E quem são esses personagens, você me pergunta? Que porra é Para essa? começar com o pé direito, temos o treinador. E pensa em um velhinho durão. Ele é obviamente responsável lá pelo ele. treino do Ippo. Mas, diferente dos outros lutadores, ele treina o Ippo pessoalmente, pois enxerga nele a alma de um lutador da velha guarda. E ele me lembra bastante o treinador do Rocky Balboa. Outros dois personagens que são apresentados são Aoki e Kimura. E apesar de não parecerem tão importantes à primeira vista, eles são essenciais para mostrar o lado mais humano e real do boxe. Diferente de Takamura, que é praticamente um gênio natural, Aoki e Kimura representam um lutador comum, aquele que precisa lutar todos os dias contra suas próprias limitações. Dito isso, agora falamos sobre ele, Takamura, o GOAT, o cara que enfrentou um urso e saiu vivo, um dos deuses dos animes. Cara, tenho tantas coisas pra falar sobre esse personagem que daria um vídeo só dele, mas antes disso, veja só o nível da fera. 何かご用ですかな。チンポが痒くてチンポできん。そいつはたまらんですな。 Porra? Que é essa? É Exatamente. com esse tipo de gente que estamos lidando. Bom, o Takamura é um gênio. Porra, foi Desde essa, o meu início de Deus? sua carreira, quando foi encontrado pelo Kamogawa em uma briga de rua, ele já dava uma surra em geral sem nem saber boxe. Desde que o treinador o acolheu, os dois mantêm uma relação quase de pai e filho, com o velhote sempre botando Takamura nos eixos na base da porrada. O mais da hora disso tudo é que o sonho do Takamura é ganhar o título mundial de boxe, apenas para deixar o velho feliz. Que filha da puta. Bom, e sem dar muitos spoilers, teve um lutador desgraçado que teve a infelicidade de dar um soco no treinador perto do Takamura. Nem te falo o que aconteceu com ele. Fica para um próximo vídeo. Bom, agora que você conhece o núcleo do Ippo, a gente avança um pouco a trama e Ippo tem sua primeira luta com um jovem promissor chamado de Miyata. E é muito engraçado que o Ippo parece que quer muito dar pra ele. Qual é que é desse cara, meu? Vendo que não conseguiria fazer o garoto desistir. Muito dá pra ele. Enfim, os dois lutam 2 vezes com o Miyata vencendo a primeira e Ippo a segunda. E ali se forma uma das maiores rivalidades do anime. Após a segunda luta, o Miyata se muda para outro continente e os dois prometem se encontrar novamente no ringue. E após essa partida do Miyata, o Ippo fica deprimido, rapaziada. Ele perde a sua inspiração para treinar. E o treinador, percebendo a frouxice do Ippo, bota ele pra treinar com o mais shed do anime, There nosso is mano no tomorrow. Takamura. Bom, rapaziada, eu acho esse episódio foda num nível insano. Bom, a gente acompanha todo o treinamento pesado do Takamura e o Ippo tentando acompanhá-lo. O que é foda mesmo é que a essa altura o Takamura estava tentando mudar sua categoria de peso para uma mais baixa, então obviamente ele teria que perder muito peso. E aí, cara, você vê o episódio inteiro o Takamura agindo normalmente e fazendo seu treino todo durão. Mas à noite, o cara tá morrendo de fome e ele fica tão maluco de fome que resolve ir treinar para não comer nada, mostrando o lado brutal do boxe. E aí, o Ippo percebe a fraqueza da sua determinação e volta a ficar focado de novo. A partir desse ponto da história, Ippo continua seu treinamento por alguns meses, até completar 17 anos. Ao atingir essa idade, ele faz o teste para obter uma licença de boxeador e assim passa a finalmente lutar oficialmente. Logo em sequência, ele entra em um torneio de boxe feito para lutadores novatos. Nesse torneio, Ippo luta contra diversos oponentes poderosos, e o mais da hora disso é que também vemos o ponto de vista de seus adversários e entendemos suas motivações para estarem lutando. Alguns deles são
o Oda Yusuke, um novato gênio também, mas que se deixou levar pela sua habilidade e então parou de treinar, e Jason Ozuma, o lutador mais humilde de todos, um homem extremamente pobre que encontrou no boxe uma forma de reerguer sua vida. Quando Ozuma vai para o Japão pela primeira vez, ele pega dinheiro emprestado com a rapaziada do seu antigo clube de boxe, e por isso ele luta para dar a todos que confiaram nele uma vida mais digna. E ele sempre trata Ippo com muito respeito, apesar dele ser derrotado. E cara, como eu torci pro Ozuma, que história foda. Bom, nesse arco também vieram alguns outros lutadores, que eu considero bucha. Até que enfim veio a final. E cara, pra surpresa de muitos, o Miyata foi derrotado na semifinal pelo Mashiba, que pra quem não sabe, é o maluco mais sinistro desse anime. O Mashiba, ele é um dos lutadores mais fortes do anime, além de ser o irmão da garota que o Ippo ama. Sim, Ippo é gadaço numa mina. Enfim, o Mashiba é um lutador formidável. Seu diferencial é o seu ataque chamado de Flicker Jabs, que é tipo um ataque chicote. Bom, depois de uma luta muito intensa entre os dois, Ippo acaba o derrotando usando tudo o que havia aprendido até ali. E após a gente acompanhar essa jornada tão desafiadora, cara, é uma sensação indescritível você enfim ver o Ippo ser recompensado, se tornando assim o campeão dos lutadores novatos e recebendo ainda o título de o novato mais notável entre todos. No fim, rapaziada, Hajime no Ippo, assim como tantas obras de boxe, conta aquela clássica história de superação do fraco eventualmente se tornando forte, tal como Rocky Balboa. Mas um grande diferencial nessa obra é que você não acompanha apenas o protagonista. Chega um determinado ponto da história que vivemos a pele de muitos lutadores incríveis na obra. E cara, esse anime é bom em transmitir através da vida de diversos personagens o quão assustador o mundo do boxe pode ser, o quanto de obsessão um lutador precisa ter e como a vida de um atleta de alta performance o cobra. Vemos as mais diferentes jornadas ao mesmo tempo, nos imaginamos também sendo vitoriosos. Afinal, se o Ippo, um garoto considerado fraco, conseguiu se tornar um campeão, então nós também podemos. Por isso, sempre que revejo esse anime, me bate aquela sensação de que eu vou mudar a minha vida. E por isso, rapaziada, faça como o Ippo. Se existe algo que vocês querem mudar na vida de vocês, talvez hoje seja o melhor dia para começar. Com certeza, o melhor dia foi ontem, né? Mas hoje é o segundo melhor. Caras, é muito bom isso, assim, porque essas histórias que contam o cara fraco se tornando forte pode ser literalmente a vida de qualquer um. É por isso que eu digo que independentemente de ser quem tu é e de como é a tua vida e de como que a tua vida foi até aqui, né? Não esquece, cara, do que o Ortega Gasset dizia. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se salvo minhas circunstâncias, salvo a mim mesmo. Então, assim, se tu não gosta de ser quem tu é e tu não gosta de viver a vida que tu vive, para de não gostar de ser quem tu é, tá bom? Cara, perdoa o teu passado. Pega leve com a tua vida, tá? É a partir desses elementos que tu vai começar uma jornada de um cara fraco se tornando um cara forte. Entendendo que o valor da vida não é ser forte, mas é se tornar forte. O se tornar, na jornada de se tornar forte, que tu vai aprender coisas valiosas, que tu vai fazer amigos, que tu vai escrever uma história de vida sensacional, tá entendendo? E a vida ela vai ser boa durante essa jornada entre o fraco e o forte. Sacou qual é? Vou ver alguns episódios aí, talvez, de Hajime no Ippo durante a quaresma. Pode ser que inspire coisas boas. Pegar ali um tempinho o tempinho de lazer da quaresma e fazer um tempo de lazer mais focado, que converse com os meus objetivos. E um dos objetivos da quaresma vai ser justamente fortificar meus ombros, meu ombro operado e meu ombro não operado, para que eu possa iniciar o jiu-jitsu no segundo semestre. E também vou fazer umas sombrinhas de boxe, que eu acho maneiro.
Basicamente isso, né? Então, na parte esportiva da quaresma, eu vou fortificar meus ombros, iniciar aqui um trabalho de musculação para poder ingressar no esporte sem me lesionar tão facilmente. Tá entendendo, meus amigos? E é isso, meus caríssimos. Temos tempo de programa, né? Mas eu não quero partir sem antes compartilhar uma coisa com vocês muito estranha que aconteceu essa semana. Olha só, deixa eu ver se eu cato aqui. Nosso querido amigo Haroldo Neto, ele lançou vários comentários lá no nosso vídeo a respeito do Coelhito Malvadito, né? O Bad Bunny. É, tipo assim, pô, ele não gostou do vídeo. Deu pra ver que é um cara mais progressista e tal, né? E daí tá, beleza, ele mandou ali umas críticas. Ele chegou aqui cheio da marra, ora. Cheguei para corrigir bostas alheias. Valeu, algoritmo de YouTube. E assim, eu tô esperando até agora, né? Ele corrigir as bostas que eu falei. E olha que eu não falo pouca bosta. Mas o mais estranho, cara, foi que eu fui dar uma olhada, né? Porra, finalmente tem um hater. Aí eu fui dar uma olhada no vídeo que o cara fez sobre mim. E olha só o nível da parada. Eu preciso moldar a realidade para que a realidade caiba dentro da minha ideologia. Cachorro vira-lata falou uma verdade nesse vídeo inteiro e isso aí foi. Xiii, caramba. Eu preciso. Que porra, eu não tô mostrando pra vocês, caceta. Esqueci de compartilhar. Eu não entendi, foi nada, vou botar de novo aqui, vocês não viram. Eu preciso moldar a realidade para que a realidade caiba dentro da minha ideologia. Cachorro vira-lata falou uma verdade nesse vídeo inteiro e isso aí foi. Xiii, caramba. Quê? O cachorro virou lá e falou uma verdade nesse vídeo inteiro, isso aí foi. Xiii. Cara, eu adorei esse cara. Eu fui dar uma olhada olhando o conteúdo que ele lança, que ele tem um canal há um tempo. E daí parece que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, algo do tipo, né? Mas olha aqui. In this Valentine's Day, have you noticed how a Christian's sole purpose in life is to die and go meet Jesus Christ? That's what they live for. That's all they care about. Heaven, heaven, heaven. They don't care about you. In this Valentine's Que loucura, cara. É isso aí. Finalmente temos haters no canal. Confesso que eu não entendi muito bem. E que eu fiquei com um pouco de medo, né? Mas é isso aí. Talibã a gente resolve na ponta da granada, né, meu galo? Enfim, com essa ameaça velada, a gente encerra aqui a primeira temporada do Cão de Cristo Show. Foram 20 episódios maravilhosos em que eu tive aqui da companhia de vocês. Então, muito obrigado àqueles que me aturaram até aqui. Agradecimento especial ao Eric Bonanca, né? Nosso inscrito mora aí, que mandou bastante comentário aqui no Cão de Cristo Show, sugestões de pautas e tudo mais, né? E tivemos aqui agora, né, também o nosso antagonista do Cão de Cristo Show, Haroldo Neto. Que loucura. Mas enfim, rapaziada, vamos viver aí uma boa quaresma, vamos nos tornar pessoas mais fortes nessa quaresma. Depois desses 40 dias retornamos ou não, ok? Mas o meu desejo aqui do fundo do coração é que todos nós aproveitemos aí esse tempo da quaresma para que a gente possa fomentar coisas melhores no nosso coração. Sendo mais fortes, seremos mais felizes e as pessoas do nosso entorno se valerão da nossa força, do nosso amor. Sejamos mais semelhantes com Deus, assim essa vida vai fazer mais sentido. Tá, meus amigos? Um grande beijo a todos vocês. Cão de Cristo fica por aqui. Até mais, ou não. Então, tchau, ou adeus. Eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim,
Não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco, eu quero santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos, quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois ao vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril.